Salve a igreja com a graça e a paz, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor por mais uma noite na presença dEle. Hoje estamos em poucos, mas a palavra do Senhor diz que onde tem 1, 2 ou 3, Ele está no meio. Então eu acredito, nós cremos que Jesus ele já está aqui, já se faz presente. E semana passada eu postei um vídeo no YouTube sobre a viúva e o azeite. E aí a história da viúva conta que ela tinha perdido seu marido, ela tinha filhos para sustentar e já não restava mais nada para ela. Até que ela foi até o profeta Eliseu. E Eliseu pediu que ela juntasse vasilhas e que ela enchesse essas vasilhas de azeite. E quando ela fez isso, o azeite se multiplicou. Ela obteve uma resposta de Deus através desse profeta Eliseu que foi usado por ele. E Deus multiplicou o azeite na vida dela. Por que ele pediu as vasilhas e não o azeite? Porque o milagre é com ele, mas a entrega é com a gente. E a palavra que eu tenho hoje não é sobre a viúva, mas a palavra que Deus colocou no meu coração é sobre entrega. Mas uma entrega sem reserva. Então nós vamos ler lá em Zacarias 14, 17. Amém? E a palavra de Deus vai dizer: se alguma nação não quiser ir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não receberá chuva. Amém. Podem sentar. Esta passagem ela nos traz uma mensagem poderosa para nossas vidas. Ela nos mostra que a obediência e a adoração se tornam chaves para experimentar as bênçãos de Deus. No texto, Deus estabelece uma condição clara. Se aquelas pessoas daquela nação subissem a Jerusalém para adorar, elas seriam abençoadas com a chuva. E o texto nos convida a refletir sobre a importância de uma entrega sem reserva. Porque a obediência não é apenas um ato externo, mas ela é uma atitude do coração, que se expressa em dedicação, desprendimento e adoração. E o que nós podemos aprender? Primeiro, obediência exige dedicação. Então, cumprir a ordem de Deus de subir a Jerusalém demandava um esforço. E quais eram esses esforços? A caminhada era longa, especialmente para aqueles que moravam distante. Então, iria requerer uma disposição, uma perseverança daquele povo. Segundo, os desafios naturais eram intensos. O deserto ele era um lugar de clima instável, de ventos fortes, de um calor extremo. E terceiro, havia um desprendimento, renúncia. Porque aquele povo chamado por Deus teria que abrir mão de suas atividades no cotidiano, seus interesses materiais e as suas preocupações pessoais para seguir a Deus e para adorá-lo em Jerusalém. Então essa dedicação ela simboliza o que Deus quer de nós hoje, uma prioridade à sua presença. Ele quer ser o número 1 de nossas vidas e para experimentar as suas bênçãos nós precisamos colocar Deus acima de tudo, mesmo diante dos desafios, mesmo diante das dificuldades, porque em meio aos desafios Ele se mostra fiel. A adoração expressa gratidão. É quando nós reconhecemos que tudo que nós temos vem de Deus. E quando nós nos submetemos a Ele.
E através da entrega sem reserva, nós vamos alcançar isso. Assim como no texto, Deus continua nos chamando para uma entrega sem reserva, que se expressa por meio dessa adoração. Só que, sem dedicação, não haverá chuva. No final do versículo diz: não virá sobre ela chuva. Então, somente o povo que subisse a Jerusalém para adorá-lo iria ter a chuva. E a chuva, ela simboliza a provisão e a vida. E para Israel, que vivia em uma região desértica, a chuva era essencial para a sobrevivência. Sem ela não havia colheita, não havia alimento ou sustento. E a chuva, ela depende da obediência. Porque Deus prometeu que sua bênção viria sobre aqueles que subissem para adorá-lo. Então, sem obediência e dedicação, a chuva seria retida. Tá, mas o que significa a chuva nesse contexto? Representa a presença, o favor e as bênçãos de Deus. Então, quando nós nos afastamos dele, ou então quando nós entregamos uma entrega superficial, nós estamos propícios a viver uma seca espiritual. E o que é uma entrega sem reserva? Colocar Deus acima de tudo. Priorizar o reino de Deus em nossas vidas. Assim como diz lá em Mateus 6:13, 6:33. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. 2. Uma obediência incondicional. Mesmo diante de dificuldade, perigo, sacrifício, nós permanecemos fiéis à vontade de Deus. E não é chegar no secreto com Ele e dizer assim: Senhor, que seja feita a tua vontade, mas se o Senhor quiser fazer a minha também, não é. É chegar nele e dizer: Senhor, eu estou aqui. Se precisar, me rasga, me amassa, me quebra e me faz de novo. Que a tua vontade prevaleça. E aí puxa o terceiro ponto: dedicação total. Abrir mão dos nossos interesses pessoais, abrir mão do orgulho ou conveniências para buscar a Deus de todo o coração, abrir mão às vezes até de pessoas, de ciclos que não te cabem mais, ser mudados de mesa. Deus tem bênçãos preparadas para aqueles que se dedicam a Ele de forma plena. A obediência, a adoração e a dedicação são elementos essenciais para experimentar essa chuva de Deus, que representa a vida, a provisão e a presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Ele não quer uma devoção parcial. Ele não quer 50% de você. Se Ele te deu 100%, por que você está entregando 50%, 30%? Se Ele te deu 100%, olha, a nossa entrega nunca vai se comparar à entrega dEle. Mas ainda assim, nós podemos nos entregar totalmente a Ele. Ele espera fidelidade, prioridade e um coração completamente dedicado. E quando nós nos entregamos dessa forma, Deus não apenas derrama a tua chuva, mas Ele renova a nossa comunhão com Ele. Ele renova a nossa intimidade com Ele. E aí nós precisamos refletir esta noite. Como tem estado a nossa entrega? Nós temos buscado a Deus com dedicação, ou nós estamos oferecendo apenas migalhas do nosso tempo? Ele tem tido apenas 30 minutos do nosso dia, ou Ele tem tido horas e horas do nosso dia? Qual é o propósito da nossa caminhada? Nós estamos apenas andando sem rumo, ou nós estamos como aquele povo que foi chamado para subir a Jerusalém e adorá-lo? E não tem como falar de reserva, de entrega sem reserva, e não falar de deserto. Porque é no deserto onde nós mais dependemos dele.
É no deserto onde nós mais nos entregamos a Ele. E várias pessoas na Bíblia passaram por tempos de deserto, onde enfrentaram desafios e aprenderam lições importantes de Deus. E algumas épocas da vida são como um deserto, um lugar seco, quente, difícil de suportar. E nós enfrentamos dificuldades e temos pouco alívio, mas nós tiramos lições valiosas para sairmos mais fortes. E entre elas, a primeira e mais importante, depender única e exclusivamente dele. Lá em Deuteronômio 8, 2 ao 4, vai dizer que no deserto não havia comida, nem água, nem sombra, nem abrigo. O deserto é deserto. Mas foi no deserto que o povo de Israel descobriu que seu sustento vem de Deus. Ele providenciou o maná e a água onde não havia nada. Ninguém passou fome, Deus cuidou de seu povo. E a verdade é que durante toda a nossa vida nós dependemos de Deus. Mas quando nós estamos em situações, em circunstâncias boas, nós nos esquecemos disso. Nós colocamos confiança em outras coisas, em outras pessoas, em outros lugares. E no deserto, as coisas que nós colocamos confiança falham. E é aí que nós temos que depender de Deus. É aí que nós vemos como Deus é poderoso e nós descobrimos que Ele está no controle. Então deixa eu te falar, bendita seja a crise que te ensinou a orar. Bendita seja a queda que te empurrou para esse altar. Bendito seja o deserto que fez você ouvir a voz de Deus. Tem dor que cura, silêncio que ensina e perdas que nos reposiciona, ou que nos posiciona no lugar correto, na presença de Deus. José foi vendido, mas foi governador. Moisés fugiu, mas voltou libertador. Davi era improvável e foi escolhido e ungido. Elias se escondeu na caverna, mas recebeu resposta do céu com fogo. E Jesus, nosso maior exemplo de entrega total, foi humilhado na cruz, mas foi por meio dela que a graça nos alcançou. E com Deus a nossa história não termina onde está doendo. Com Deus a nossa história termina no que Ele nos prometeu. Deus está com saudade da época em que você não conseguia dormir sem orar. A palavra vai nos dizer que Deus ele tinha um encontro, um lugar de encontro com Adão. E um certo dia Adão não compareceu nesse lugar de encontro. E Deus perguntou para Adão onde ele estava, porque ele não havia comparecido ao lugar de encontro. Só que Deus já sabia que Adão não estaria lá. E mesmo assim, Deus foi ao encontro dele. Ele espera a nossa entrega. A viúva, ela não tinha nada a não ser vazias. E ela entregou tudo o que ela tinha. Porque nas mãos de Deus, o pouco se torna muito. Outra coisa que nós aprendemos é que nós descobrimos o que é essencial. Em Mateus 3, do 3 ao 5, vai dizer que João Batista ele vivia e pregava no deserto. A sua vida ela era simples, ele não tinha roupas bonitas, ele não tinha uma comida variada, mas ele não precisava dessas coisas, porque ele tinha o essencial, que era Jesus ao lado dele. E quando nós passamos por uma fase de deserto, nós podemos perder muitas coisas. Nós podemos perder pessoas, nós podemos perder
ter sonhos, projetos que nós pedimos tanto. E as coisas que nos dão conforto e prazer nestes momentos de deserto não fazem sentido. E nós precisamos aprender a viver em comunhão com Deus. Nós descobrimos em meio a isso que muitas das coisas que nós achamos essenciais não são. Vivendo com muito ou com pouco, o que realmente é essencial é seguir Jesus. Porque somente Deus dá sentido para a nossa vida e nos sustenta. E quando nós centramos toda a nossa vida em Jesus, nós encontramos paz e contentamento em todas as circunstâncias. E aí a gente passa pela prova dando glória a Deus. E aí o irmão que está lá fora vai olhar, nossa, mas ela está passando por uma situação que ela nem deveria estar sorrindo. E aí eles não vão entender, mas a nossa força vem do Senhor. E quem olha muito para o que falta, não consegue perceber o que tem. Às vezes nós olhamos, nos falta isso, nos falta aquilo, mas nós não agradecemos pelo que nós já temos, pelo que nós já conquistamos, pelas nossas pequenas vitórias. Porque Deus traz aquilo que está faltando através da unção da multiplicação. Ele não multiplicou só o azeite, ele multiplicou pães e peixes também. E ele quer multiplicar bênçãos na sua vida. Outra coisa que nós aprendemos é a resolver problemas. Quando Elias, lá em 1 Reis 19, do 9 ao 11, Elias foi para o deserto e ele não estava bem. Ele tinha realizado milagres diante de todo o povo de Israel. Mas ao invés dele ver um grande avivamento, ele foi ameaçado de morte. E aí o que ele fez? Ele pediu para morrer. Mas Deus levou ao monte, falou com ele e restaurou Elias, revigorou as forças de Elias. E quando ele saiu do deserto, ele tinha uma nova visão e ele estava pronto para continuar a sua missão. Então, às vezes, nós entramos no deserto e nós achamos que aquele vai ser um lugar de permanência e não. Você vai sair do deserto, você vai sair mais forte para dar continuidade ao seu propósito. Por vezes, circunstâncias difíceis nos empurram para um deserto emocional e espiritual. Vem o cansaço, vem a ansiedade, vem o medo. Nos sentimos sem força para nada, sem disposição para nada e só queremos fugir da situação. Mas Deus nos leva para o deserto para nos restaurar. O sofrimento do deserto é o lugar onde podemos nos encontrar a sós com Deus, onde nós temos livre acesso com Ele. E muitas vezes Ele não vai te tirar daquele deserto, o interesse dele não é esse. O interesse dele é te forjar no meio do deserto e depois te tirar de lá. Se deixarmos Deus agir no nosso tempo de deserto, nós saímos restaurados, fortes e prontos para novos desafios. Os tempos difíceis passarão, mas o que está sendo forjado em você permanecerá. As dificuldades, elas nunca são eternas, mas os frutos que são gerados podem ser eternos. O sofrimento, as lutas e até os desertos da vida não têm poder para nos definir, mas tem poder para nos lapidar. Uma vez eu postei no canal do YouTube também sobre o vaso e o oleiro. O Senhor é o oleiro e nós somos o vaso. Quantas vezes nós precisamos ser quebrados para Ele nos refazer de novo? Para Ele nos moldar novamente. É como o fogo que prova o ouro. O calor passa, mas o metal purificado ele permanece, mais forte e mais valioso. E quando nós atravessamos momentos de dor, Deus não está apenas interessado em nos tirar dali, como eu falei, mas em moldar dentro de nós um caráter inabalável, uma fé sólida
e uma esperança viva. Então, os dias ruins podem cessar, mas a fé, a obediência, a paciência, a confiança e a maturidade espiritual permanecem para sempre. Lá em Romanos, essa eu vou ler porque é forte. Romanos 5. Aqui eu anotei o 3 ao 4, mas eu fui lendo um pouquinho mais para frente, falou muito comigo. Que diz assim: também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós. Glória a Deus. A tribulação passa, mas a esperança forjada permanece. Os tempos difíceis são passageiros, mas a obra de Deus é permanente. Porque Deus é um Deus de obras completas. Ele transforma dor em testemunho, luta em maturidade e deserto em fonte de vida. Outra coisa que nós aprendemos é ter esperança. Lá em Números 14, do 6 ao 9, vai dizer que nos 40 anos que o povo de Israel vagou no deserto, houve um homem que não perdeu sua esperança em Deus. E esse homem foi Josué. Ele se manteve fiel a Deus durante todo o tempo de deserto e ele não desistiu. Não foi fácil, mas ele nunca se esqueceu do quanto Deus já tinha feito por ele. E ele liderou o povo na conquista da terra prometida. Então, às vezes, nós olhamos para o meio do caos, nós olhamos para as dificuldades, mas nós não olhamos para as conquistas que nós já tivemos até aqui. Que Deus nos trouxe até aqui. Olha onde nós chegamos. E tentem visualizar até onde Deus pode nos levar. A verdadeira esperança não morre no deserto. Quando vem a dificuldade, nós aprendemos a confiar em Deus, lembrando de todas as coisas que Ele já fez para nós. E se Ele foi fiel ontem, Ele vai ser fiel hoje e Ele vai ser fiel amanhã. Porque o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, será o mesmo amanhã. Ele vai nos ajudar a sair do deserto, rumo à vitória. O apóstolo Paulo afirmou, lá em 2 Coríntios 4:17, algo poderoso, que diz assim: pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. A glória do Senhor prevalece qualquer circunstância, prevalece qualquer dificuldade e durará para sempre. Mas nós devemos ter cuidado com os atalhos. Porque muitas vezes, quando nós estamos passando por uma situação difícil, nós temos uma cegueira espiritual. E aí aparecem vários atalhos, e aí você quer passar por esse deserto de forma rápida. Mas lá mesmo, do 13, 17 e 18, vai dizer: tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto. E o que essa palavra vai nos dizer? Que desertos são feitos para atravessar. Não se pode parar nele,
Porque Deus quis que o seu povo enfrentasse um caminho mais longo, ao invés de um caminho mais curto. Porque Deus concederia a entrada definitiva na terra da promessa, após se certificar de que os seus filhos estariam preparados para receber. Porque se a gente receber algo antes de estarmos preparados, nós estragaremos tudo com o nosso despreparo. Porque todo processo vai nos levar ao nosso propósito. Mas enquanto nós tentarmos pular os processos, nós nunca vamos estar preparados para chegar onde Deus quer nos levar. Se você tentar colher os frutos antes do tempo, você vai colher frutos verdes, sem sabor, e que vão apodrecer rápido. Mas se você respeitar o processo, o fruto amadurece, fica doce, estará pronto para alimentar. Então, é a estação que prepara você para sustentar o peso daquilo que Deus já sonhou para a sua vida. Pular etapas é como querer ter uma sombra sem ter plantado a árvore. Em segundo lugar, esse tópico é o mais importante depois da dependência. Deserto é um lugar de direção de Deus. Lá em Êxodo 13, 21 e 22, vai dizer que o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Observe que durante todo o percurso no deserto, uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo guiava o povo de Deus, mostrando o caminho a ser seguido. O Senhor é a bússola no deserto. Deus é o norte. Ele é a nossa direção. E nele nós precisamos ter a certeza de que nós sempre seremos conduzidos pelo deserto de forma a chegar na terra prometida. E muitas vezes nós não entendemos algumas coisas, porque algumas coisas estão além da nossa compreensão. Sobretudo, nós podemos contar com a direção de Deus nos momentos mais difíceis e sombrios que nós passamos. Porque muitas vezes é no exato lugar de dor, de frustração, de lágrimas, que Deus decide manifestar o poder dele, que Deus decide manifestar o seu milagre, porque Ele não precisa mudar o cenário para provar quem Ele é. Basta Ele liberar uma palavra sobre a sua vida para tudo se transformar, para o céu se mover a seu favor. O mesmo espaço que você sentiu que perdeu pode se tornar um lugar da sua vitória. Onde parecia não haver saída, nasce um caminho. Onde parece só haver silêncio, ecoa a voz de Deus te chamando. Ecoa a voz de esperança, porque quando Deus fala, o impossível deixa de existir. E o que parecia um fim se torna um novo começo. Deus tem tudo em seu controle. Lá em Êxodo 14:4 vai dizer: endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Foi o Senhor que endureceu o coração de Faraó para que perseguisse o povo. Nada fugiu do seu controle. Assim Deus faz conosco. Sabe por quê? Porque Deus não quer que nós nos acostumamos com o deserto, porque este não é um lugar de permanência.
Esse não é um lugar que você vai passar e você vai parar e ficar estagnado. Não. Não é um lugar para firmarmos uma residência. Isso tudo acontece porque Deus me quer como cabeça e não como cauda. Caso não houvesse perseguição, o povo de Israel continuaria como servo de Faraó. Por isso Deus gerou tanto desconforto naquela situação. E às vezes nós passamos por desconforto que nos tira da nossa zona de conforto e nós não entendemos. Mas Deus quer nos levar para algum lugar através desse desconforto. Deus faz o mesmo com a gente, para que nós possamos sair dessa posição de vítima, de coitadinho, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E deserto é um lugar de milagres. O milagre é com Ele, mas a entrega é com a gente. Eu falei isso no início. Em Êxodo 14, 15 e 16 vai dizer: disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim? Dizem aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Deserto é um lugar para marchar e não para ficar paralisado. Não é um lugar de murmuração, de reclamação. É um lugar para prosseguir para o alvo que é Deus. Porque Deus está contigo e assim você verá grandes milagres acontecerem na sua vida. Deus mandou o povo marchar e falou para Moisés: está na hora de usar o seu cajado. O cajado representa os talentos dados por Deus a cada um de nós. Nós carregamos talentos. E no deserto, Deus nos ensina a usar esses talentos. Lembra que eu falei? Você vai estar passando por uma situação difícil, vai estar dando glória a Deus e quem está de fora não vai entender. Mas ali nós estaremos exercendo a alegria do Senhor, que é a nossa força. Contudo, o milagre é para aquele que vai até o fim do deserto, que passa por cada etapa sem pular nenhuma. Deus disse a Daniel, lá em Daniel 12, 13: tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Nós somos herdeiros. No meio do deserto, Deus fará um caminho de milagre. No meio do mar, para que a gente passe. Deus não precisa de cenário favorável para agir. Ele move os céus em silêncio. Ele transforma o deserto em jardim. E Ele constrói caminhos onde só havia impossibilidade, onde você só via entulho, pedras. Ele abre caminho. No tempo certo, o que ela espera vai se transformar em glória. Há milagres que nascem no silêncio das orações que ninguém ouviu. E promessas que florescem em desertos, onde você acha que não suporta mais. E a tua promessa está florescendo dali. Onde tudo parece estéril, a vida dele. E cresce enquanto ninguém está vendo. Talvez você olhe ao seu redor e tudo pareça parado. Nenhuma resposta, nenhum sinal, nenhuma mudança visível. Mas não se engane. Os céus estão se movendo ao seu favor. Deus já está trabalhando. A sua promessa já está preparada, mas Ele precisa preparar você para receber. Por este motivo, o deserto. Ele está alinhando o invisível, Ele está ajustando os detalhes que os seus olhos ainda não alcançam. E a espera não é perda de tempo. A espera é uma
preparação para um tempo que será cheio de propósito. Seja qual for o seu deserto, creia, Deus está contigo. Seja qual for a situação difícil, sufocante que você esteja enfrentando, Ele tem poder para mudar a sua história. Porque Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que transforma. E o deserto, Ele também nos revela quem nós somos. Muitas vezes nós queremos resolver tudo com a força do nosso braço. Nós queremos resolver tudo sozinhos. Mas Deus quer que nós aprendamos a depender dEle. Não podemos nos colocar acima de Deus. E muitas vezes nós fazemos. Colocamos Ele de banco e quando a gente resolve a situação, a gente vai lá, quebra a cara e corre com Ele. Ele deve estar no centro da nossa vida. Tudo que nós formos fazer, Senhor, é da Tua vontade, é da Tua permissão. A palavra do Senhor vai dizer sobre uma mulher que estava encurvada, mas que independente dela estar assim, independente da sua condição, ela não deixava de ir à sinagoga. Porque a realidade dela não a impediu. Só que ela foi no dia de sábado, um dia em que era improvável de acontecer milagres. Mas deixa eu te dizer, são nos dias improváveis, um cenário perfeito para Deus operar milagres. São nos dias improváveis que Ele decide honrar a nossa vida. E qual é o segredo? Você não deixar a sua realidade interferir na sua entrega. Entrega sem reserva. Você não é o que te aconteceu. Ah, mas eu tenho só isso. Ah, mas eu tenho muito pouco. Ah, mas eu não tenho nada. Entrega o seu pouco, entrega o seu nada. Porque do pouco Ele faz muito, do nada Ele faz tudo. Para Ele já é o suficiente. Porque Ele sabe, Ele conhece o teu coração. Ele sabe que você tem entregado tudo. A mulher encurvada é um símbolo de que nós estamos acostumados a viver emocionalmente presos, a deixar a dor moldar as nossas palavras, moldar a nossa postura, moldar a nossa fé, a fazer na dor o que falamos, como nos comportamos e como vivemos, enquanto outros fazem da dor um chamado. Vai ter dias que você vai ter que virar para você mesma e lembrar do seu próprio testemunho, para te lembrar o que Deus fez para você chegar onde você está. Se você está sofrendo, isso pode ser um propósito de Deus para você ser a resposta para esse sofrimento. Às vezes nós não encontramos sentido na dor, às vezes nós não enxergamos uma lição por trás da dor. Porque nós estamos como uma mulher encurvada, por mais de 2 décadas, olhando para o chão. Mas Jesus te chama hoje, filho, pare de olhar para o chão e eu veja eu te chamando. Pare de olhar para as circunstâncias e veja eu operando um milagre na sua vida, através da sua vida. E se você parar de olhar para o chão, você vai ver o mestre te chamar. Endireitar a sua vida. Nós precisamos nos lembrar que o deserto é o lugar onde Deus nos ensina. E o que eu tenho para vocês nessa noite é que Deus está escrevendo uma nova história para você. Ele vai à frente, removendo as pedras de tropeço, tirando os entulhos, liberando a passagem para você passar. E onde você colocar as plantas dos teus pés, Deus estará contigo. Então fique firme. O deserto que você está vivendo vai passar. Deus está vendo o seu clamor. Deus conhece o seu coração. Ele está atento a cada lágrima, a cada oração. Como foi com Josué, Ele será com você. Não te
te deixarei e nem te desampararei. Seja forte e corajoso. Permaneça fiel. E logo você estará glorificando a Deus. Não mais no deserto, mas no lugar aonde Ele quer te levar. Testemunhando a mudança e o milagre que Ele fará na sua vida. Não desista, o deserto é passageiro. O que é permanente são as bênçãos do Senhor. No processo haverá lágrimas, haverá lutas, medo e até vontade de desistir. Mas ouça a voz de Deus que declara sobre você: não faltará graça, não faltará amparo, não faltará alívio para o teu coração. O seu sustento para suportar, prosseguir e vencer vem de mim. Então Ele te chama nesta noite para suportar o processo e viver o teu propósito. Entregue essa reserva. Entregue o teu coração. Entregue a tua angústia, a tua dor. Entrega tudo que você tiver. Para Ele é o suficiente. Porque Ele tem grandes coisas para fazer na sua vida. Só basta uma entrega. Às vezes coisas ainda não aconteceram porque você ainda não entregou. Porque você ainda não se posicionou na presença dEle. Você precisa estar disposto a viver o deserto, confiando que Deus estará com você em cada etapa. Eu quero orar por vocês. Convido a igreja a ficar de pé. Que essa palavra ela tenha fixado no seu coração e que ela possa edificar a tua vida daqui para frente. Ela não vai ficar aqui, mas ela vai se tornar uma realidade sobre você. Por onde você andar, por onde você for, você vai lembrar das palavras do Senhor. Você vai lembrar sobre a palavra dele liberada sobre a sua vida. Você vai lembrar que o deserto não é um lugar de permanência, mas um lugar momentâneo. E que o que vai ser forjado em você